Terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos. Eu obedeci a tua voz. Eu não me curvei à Babilônia. Bom dia. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Daniel, uma série de mensagens para apresentar fiéis que foram redimidos pelo Senhor, que estão vivendo exilados na Babilônia, mas que estão esperando a restauração do reino. Nós estamos lendo um livro de pessoas como nós, redimidos, exilados e aguardando a redenção, aguardando a chegada do reino. E o propósito dessa série é nos ensinar a viver na Babilônia como servos fiéis. A ideia dessa série é apresentar para nós exemplos baseados nas histórias de pessoas como Daniel e seus amigos, de como nós podemos viver em fidelidade nessa sociedade tóxica que nós vivemos, na Babilônia onde nós moramos. A ideia dessa série é nos ajudar a entender quem Deus é no meio desse caos e quem nós somos com Ele no meio desse caos. Porque o Senhor não deseja nos tirar da cidade onde nós estamos. O Senhor tem o desejo de nos colocar nessa cidade para que sejamos embaixadores do reino dEle onde nós estamos. E na mensagem de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a revelação de Deus, sobre um mistério e sobre uma pedra. Exatamente, nós vamos ouvir uma revelação, um mistério e uma pedra. Enquanto nós ouvimos a história de Daniel no capítulo 2, apresentado por todo o capítulo 2, nós vamos aprender que essa cidade onde nós vivemos, esse lugar onde nós habitamos, representam reinos em conflito. Nós vamos observar na mensagem de hoje que existe um reino babilônico, com ideais da Babilônia, com modo de viver da Babilônia, com sonhos que são típicos da Babilônia. E nós vamos observar que nesse ambiente tóxico existem aqueles que foram chamados para ser fiéis e que vão apresentar o reino de Deus e os seus valores nesse contexto que nós vamos observar hoje. A história do capítulo 2 de Daniel, se você não conhece ou não se lembra, é uma história muito interessante. É a história de um rei muito poderoso que tem um sonho muito estranho que precisa ser interpretado. Mas se nós olhássemos para essa história e só observarmos os elementos mais conhecidos dessa narrativa, nós perderíamos de vista o que nós vamos encontrar nesse texto. Por isso, enquanto nós estudamos sobre esses reinos em conflito, eu gostaria de apresentar o primeiro lado do conflito, que são os sonhos da Babilônia. Nesse reino em conflito, nessa Babilônia, existem sonhos de todos os tipos. E nós vamos ouvir em primeira mão sobre o sonho de Nabucodonosor. Ele que era o grande imperador, é ele que dominava sobre o mundo. Não existia ninguém mais influente do que ele, não existia ninguém mais poderoso do que ele, e certamente ele tinha à sua disposição todos os dispositivos da Babilônia para fazer o que ele quisesse a qualquer momento. E a nossa história começa justamente com esse cidadão. Começa justamente com esse homem que se sente superior a tudo e a todos. E nós vamos observar que o seu coração tem várias dessas marcas de autossuficiência e orgulho, típico de habitantes da Babilônia. Observe como o texto começa. No versículo 1 nós lemos assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. E é muito interessante que a expressão apresentada aí está no plural, ele teve sonhos. Mas no hebraico bíblico, ou no aramaico, como nessa porção que nós vamos estudar, o plural nem sempre significa quantidade. Eventualmente o plural significa grandeza. Observe que no final dessa mesma frase ele diz: eu tive um sonho. A impressão que nós temos ao ler essa apresentação é que Nabucodonosor, muito provavelmente,
teve um sonho assustador. Ele foi tomado por um sonho que o deixou com medo. E esse sonho provavelmente era repetido para ele. Mas era sempre a mesma mensagem, sempre os mesmos sonhos. E nós olhamos para isso e falamos assim, bom, que bom, que visite um psiquiatra e resolva esse seu problema. Se você tem um sonho recorrente, muito provavelmente existe alguma coisa acontecendo na sua vida. Mas os babilônicos tinham uma visão de mundo diferente da nossa. Para eles, os sonhos eram o veículo de comunicação dos deuses. Quando os deuses queriam comunicar alguma coisa a alguém, eles enviariam sonhos. E é por isso que eles eram treinados em todo tipo de exercício espiritual, místico, religioso, técnico, para se interpretar sonhos. Porque sonhos eram o veículo da comunicação das divindades que eles tinham. Nabucodonosor acredita que ele está recebendo uma mensagem. Ele acredita que os deuses estão tentando comunicar com ele. Mas o sonho deixou perturbado. Olha só o que diz. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguiu dormir. E por isso o rei convocou magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, que lhe dissessem o que havia sonhado. E quando eles se apresentassem ao rei, esse lhes disse: eu tive um sonho que me perturba. Eu quero saber o que ele significa. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O seu coração havia sido tomado por temor. E claro, os servos da corte desse rei, sabendo quem ele é, jamais se negariam a prestar o serviço para qual eles foram chamados. E eles respondem: ó rei que vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. Eles só pediram uma coisa para o rei: isso que você sonhou, isso que está te perturbando, conta para a gente. Nós vamos conseguir interpretar para você se você nos contar o que sonhou. Mas a resposta desse rei é muito perturbada. Ele diz: essa é a minha decisão. Se não me disserem qual for o meu sonho e não o interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que as casas de vocês se tornem um monte de entulho. Um rei bacana. Você acha que o seu chefe é ruim? Imagina trabalhar para um homem que tem esse nível de poder. Se não entregar o seu trabalho que você foi chamado para fazer, eu simplesmente vou matar você e sua família. Aí você fala: mas a tarefa que você está me dando é impossível de realizar, porque eu não tenho as ferramentas necessárias para realizar o trabalho. E ele, multilingüe que ele é, olhou para você e disse: give your jumps, dê os seus pulos, resolva. Esse homem não queria que os seus magos, astrólogos, os seus conhecedores, os seus sábios, somente interpretassem o sonho. Ele gostaria que os seus sábios tivessem acesso às divindades e que essas divindades revelassem para eles o sonho que ele teve. O que me parece que esse homem está um pouco ressabiado com o seu sonho. Parece que ele recebeu alguma mensagem nesse sonho que ele não tem coragem de dividir com ninguém. Ele parece um pouco perturbado, mas talvez com um pouco de razão. E a história continua. Se, no entanto, vocês revelarem o sonho, observem essa palavra. Se vocês revelarem o sonho, ele não queria somente interpretação, ele queria revelação. E ele disse: se vocês interpretarem o sonho, eu darei a vocês presentes e recompensas e grandes honrarias. Revelem-me o sonho e a sua interpretação. Agora eu quero saber se o dinheiro que eu pago para vocês justifica todo o investimento. Vocês foram treinados, vocês receberam os melhores livros, vocês tiveram os melhores professores, porque na corte do rei serviriam os sábios mais sábios. Mas essa era uma tarefa impossível. De novo, os servos com medo se voltam para ele e dizem: rei, nos conte esse sonho aos teus servos e nós vamos interpretar. E Nabucodonosor vai ficar realmente irado. Ele vai dizer: eu já descobri o que vocês estão tentando fazer. Vocês estão tentando ganhar tempo, porque vocês já sabem da minha decisão. Se vocês não contarem, olha só, se vocês não revelarem esse sonho, todos receberão a mesma sentença. Se um errar, todos erram. Se um acertar, todos acertam. Mas vocês combinaram de me enganar com as suas mentiras, esperando que a situação mude. Conte o sonho, e eu saberei que vocês são capazes de interpretá-lo. Se vocês são tão bons quanto vocês dizem que são,
Se vocês são tão sábios como vocês dizem ser, eu quero que vocês façam a revelação do sonho. E se vocês revelarem o sonho, então eu vou saber que vocês têm condição de interpretá-lo. E agora os sábios estão desesperados. Eles sabem que não têm a menor condição de fazer isso. E olha só como eles respondem. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei pede. Ninguém poderia fazer isso. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa a algum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. E observe essa expressão. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Não tem como realizar essa tarefa. O que o Senhor está pedindo é um nível de revelação que nós meros mortais não temos acesso. Nós não temos como oferecer para o rei nenhum tipo de informação, a não ser que o rei conte o sonho. Nem os piores reis tentaram fazer o que você está fazendo. Olha só o que o texto diz. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim, foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, e então saíram à procura de Daniel e os seus amigos, para que eles também fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam na corte naquele momento, mas eles faziam parte do grupo de sábios. A vida deles agora estava em perigo, porque Nabucodonosor, um rei que se sentia poderoso e dono do mundo, estava disposto a fazer o que ele quisesse, para que os seus súditos fizessem para ele o que ele deseja. Ele estava disposto a matar todos os sábios da Babilônia, por causa de um sonho que ele havia tido, que o perturbava e que ele queria saber a interpretação. Mas o texto diz que ele ficou irritado e furioso. Mas por quê? Por que ele ficou tão irritado? Por que ele ficou tão furioso? Por que esse sonho não permitiu que ele dormisse? À medida que nós seguimos a história e ouvimos o sonho, nós começamos a entender o que está acontecendo com Nabucodonosor. Se você se lembra bem da história, nos versículos 31 a 35, nós vamos observar que o rei ele sonhou com uma grande estátua. E essa grande estátua tinha sua cabeça de ouro, os braços e o tronco de prata, a barriga e o quadril de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram barro misturado com ferro. Essa imagem, que parecia assustadora para esse homem, dizia alguma coisa sobre ele que eu acredito que ele já tinha entendido, que falava alguma coisa sobre quem ele é que ele não havia gostado. Aliás, se você abrir qualquer comentário, você vai descobrir que os teólogos nos nossos dias já têm uma ideia do que esse sonho quer dizer. A maioria deles vai dizer o seguinte: cada uma das partes dessa estátua que ele viu no seu sonho representavam diferentes reinos. O primeiro era o próprio reino babilônico, cabeça de ouro. Depois o Medo-Persa, no tórax de prata. Depois a Grécia e, por fim, Roma, que era forte, mas em função das suas divisões tinha um pé de barro misturado com ferro. Quando você olha para essa expressão, essa interpretação desse sonho, algumas coisas chamam a nossa atenção. Em primeiro lugar, é o como esse sonho estava correto. Existem diferentes interpretações de como se organizam essa lista que vocês estão vendo, mas na grande maioria dos teólogos, quando eles olham para isso, eles prestam atenção em como essa revelação de Deus, ela foi perfeita. Mas por que essa revelação de Deus deixou esse homem tão irritado, então? Se ele estava ouvindo sobre o futuro, se era uma comunicação a respeito do futuro, por que tão irritado? É porque a revelação divina, ela é antagônica ao espírito da Babilônia. Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, recebeu de Deus uma revelação que dizia: o seu reino vai ter fim. O rei, o homem mais poderoso do mundo,
recebeu um sonho que dizia que existem outros reinos que vêm depois dele, e que existe ainda um Deus que é maior do que todos esses reinos, que vai reduzir a pó aquela estátua. É muito interessante, se você ler esse capítulo com atenção, você vai perceber que Nabucodonosor queria cortar os seus sábios ao meio, e ele queria deixá-los virar resto de guerra. E o seu sonho dizia que uma pedra que não havia sido cortada por mãos humanas derrubaria a estátua e os retornaria ao pó. Ele queria transferir aquilo que ele tinha visto no seu sonho para os seus sábios. Ele queria a interpretação de algo que tinha deixado-o furioso. Uma revelação de Deus que dizia: o seu reino tem fim. O seu poder tem fim. O seu alcance tem limites. E se você prestar atenção nessa narrativa, existem pequenas indicações de onde estava o coração de Nabucodonosor. Versículos 37 ele diz: tu és rei dos reis, tu tens reino, poder, força, glória, toda a humanidade está a teu serviço, tu és uma cabeça de ouro. Quando Daniel interpreta esse sonho, ele reserva uma série de elogios para o rei. Rei dos reis nas Escrituras, nós só vemos o nosso Senhor ser chamado de Rei dos Reis. Esse é um baita elogio. Ele diz: você tem poder, reino, poder, força e glória, que são o que os salmos mais cantam a respeito do nosso Deus. Mas a revelação divina também dizia: foi o Deus dos céus que te concedeu todas essas coisas. Foi Ele que colocou nas tuas mãos a humanidade. Foi Ele que fez você governante. E da mesma maneira que Deus coloca governantes, Ele tira. Por que a revelação de Deus deixou tão irritado Nabucodonosor? Porque a sua narrativa de autossuficiência já não valia mais. Ele já não poderia mais dizer: eu fiz tudo, eu conquistei tudo. Porque agora ele ouviu sobre um Deus que é soberano, que ele age na história e ele faz o que ele quer, porque ele é soberano. Não foram as conquistas de Nabucodonosor que fizeram ele estar onde ele está. Foi Deus. Quem colocou esse homem na coordenação do mundo? Foram suas conquistas, seu exército, sua força? Não! E essa é uma revelação que dilacerou o coração desse rei. A sua imagem foi afetada, a sua visão de futuro foi afetada, a sua compreensão de identidade foi afetada. Porque a revelação divina é antagônica ao espírito desse mundo. Olha só como ele é orgulhoso. Ele pede para que os seus sábios façam aquilo que nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir isso. O seu orgulho era tão elevado que ele se sentia acima dos reis mais poderosos. Ele é melhor que todo mundo. Ninguém vai fazer isso aí, mas ele vai. Porque ele é o dono do universo, pelo menos como ele se sente. Mas existe um elemento na história de Daniel que é muito interessante. Se você for para o 3º capítulo, no versículo 1, você vai ouvir o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Por que ele fez uma imagem de ouro? Porque ele não aceitou a revelação divina que dizia: tu és cabeça de ouro e o teu reino tem fim. Ele não se via assim. Ele entendeu da interpretação do sonho que a solução era ser inteiro de ouro. Inteiro de ouro. Ele era a personificação encarnada do alecrim dourado. Era ele. Ninguém era melhor do que ele. Ele não se via cabeça de ouro, ele se via ouro inteiro. E meus irmãos, nós não somos nenhum Nabucodonosor. Nós não exercemos um reinado sobre todas as pessoas. Nós não temos o mundo aos nossos pés. Mas nós aprendemos com a Babilônia do nosso mundo a ter sonhos de grandeza, iguaizinhos de Nabucodonosor. Nós queremos sonhar que nós também não temos fim. Na nossa juventude a gente acredita não só na longevidade, a gente acredita na eternidade dos recursos.
A gente acredita que nossa energia vai durar para sempre. A gente acredita que o tempo vai se estender por muitos anos. Nós sonhamos sonhos de grandeza nesse mundo e nós somos treinados para isso. Você foi para a faculdade para se tornar um grande profissional. Porque se você for um grande profissional, você vai ter grandes conquistas. Você vai comprar a sua casa, o seu carro. Nós temos os nossos sonhos de grandeza. Guardadas as devidas proporções, nós somos exatamente como Nabucodonosor. Nós sonhamos aquilo que nós respiramos na nossa Babilônia. E na nossa Babilônia, poder e riqueza vêm em diferentes formas. Número de seguidores, número de dinheiro na conta, número de imóveis. Mas o nosso coração também foi seduzido pelos sonhos da Babilônia. Nosso coração também olha para as coisas desse mundo com alegria. Olha para essas coisas como quem quer buscar e quer chegar lá. Nós sonhamos exatamente da mesma maneira. E é por isso que a revelação de Deus nos deixa tão incomodados. Porque a revelação de Deus, ainda hoje, vai exatamente em confronto disso. E quando nós entramos em contato com a revelação de Deus, nós lembramos que nós somos pecadores terríveis. Nós estamos separados de Deus e pelas nossas próprias forças nós não podemos nos salvar. Quando nós entramos em contato com a revelação de Deus, as Escrituras nos dizem quem Ele é e quem nós somos, e essa verdade nos humilha. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. A revelação de Deus nos coloca no nosso devido lugar. Nós não temos reino eterno, nós não temos recursos infinitos, nós não temos conhecimento infinito, nós somos fracos, nós somos limitados. Nós somos limitados pelo tempo, pelo poder, pelo conhecimento. Nós somos limitados por doenças, por fraquezas, por contusões. A revelação de Deus, ela vai em direto confronto aos sonhos da Babilônia. Ela nos diz, vocês não são estátua de ouro. Vocês são pó e barro. Vocês não são nada além de pó e barro. A revelação de Deus nos humilha. Mas a revelação de Deus apresenta algo como o versículo 34 e 35, que diz: enquanto estavas observando Daniel interpretando o sonho, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e ela atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata foram todos despedaçados, e se tornaram como palha das eiras durante o verão que é levado pelo vento, sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra. Se você observar bem essa estátua, ela tem diferentes valores. Ela começa com a cabeça de ouro, então prata, bronze, ferro e barro, diminuindo o valor. Mas quem destrói a estátua é uma pedra. Uma pedra insignificante, que em comparação com os outros metais nobres utilizados nessa estátua, era o mais desprezível, o de menor valor, que se acha em qualquer lugar. Mas é essa pedra que foi usada para derrubar essa estátua. Mas observe, essa pedra ela não foi cortada por mãos humanas. Essa pedra, ela descreve algo miraculoso, poderoso, enviado por Deus. E simboliza o quê? O próprio reino de Deus. Porque essa pedra que atinge a estátua, ela se torna uma grande montanha. E a montanha, para os judeus, representava em muitos lugares o lugar da presença de Deus, onde Deus se manifesta, onde Deus aparece, onde Ele entrega a lei, onde Ele encontra o povo, onde o povo encontra com Ele. Até o nome da cidade, às vezes, de Israel ganha como um monte. Nabucodonosor entendeu que uma pedra miraculosa viria para destruir todos os reinos do mundo, estabelecer o reino de Deus. A revelação divina é antagônica ao espírito da Babilônia.
E o espírito da Babilônia nos ensina a sonhar alto, a sonhar grande e a conquistar. A revelação divina nos ensina a esperar e a depender. Porque o reino de Deus não vai ser estabelecido pelas métricas humanas. O reino de Deus não vai chegar pelo meio dos modelos humanos. É um milagre. É um milagre. Essa revelação feriu o orgulho de Nabucodonosor. Essa revelação continua a ferir o nosso orgulho. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. A revelação de Deus mostra que todos os sonhos da Babilônia têm pés de barro. Todos os nossos sonhos nesse mundo têm pé de barro. Aqueles que anseiam por beleza, que querem viver uma vida como se fossem eternos adolescentes na aparência, vão encontrar a idade, o erro no procedimento, nenhum deles vai vencer a morte. Aqueles que fizeram do seu trabalho, o seu grande empenho, o seu grande sonho, onde todas as suas realizações são realizadas. O desemprego, a mudança do mercado, a aposentadoria, o fracasso. Isso vale para qualquer um dos nossos sonhos. Os nossos sonhos não têm durabilidade. Os nossos sonhos, eles são efêmeros como a nossa existência. Os nossos sonhos, por mais grandiosos que eles possam ser, são apenas expressões da nossa autossuficiência, do nosso orgulho e do nosso fracasso. Porque todos os nossos sonhos têm pés de barro. Todos eles, em um determinado momento, vão ruir. Sonhos babilônicos, sonhos desse mundo, não têm valor eterno. Não conseguem transcender a morte. Não conseguem nos tirar das nossas limitações. Agora dá para entender por que Nabucodonosor está tão irritado. A revelação divina tocou o seu coração. E ele entendeu que ele não era nada, nem ninguém. Ele não aceitou. Porque os sonhos que ele tinha, de grandeza, de eternidade, de poder, ele não estava disposto a abandonar para receber essa revelação de Deus. E é nesse contexto que nós vamos ouvir a história de Daniel. Daniel está no meio desse conflito. O que Daniel está fazendo nesse lugar? Que lugar estranho para citar. Se você pensasse em enviar um missionário para qualquer lugar do mundo, se tem um lugar que você não enviaria, seria para a sede da Babilônia. Você não colocaria esse homem para ser treinado na língua e no conhecimento babilônico. Quando nós pensamos em missionário, nós pensamos em alguém de conduta ilibada, que veste um terninho e que vai trabalhar com índios, que vai para a Índia, que vai para lugares distantes onde o evangelho não foi pregado. Mas nós não conseguimos imaginar que Deus faria um professor de sociologia na USP ser o mensageiro de Deus ali dentro. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com Daniel. Deus está pegando homens fiéis e colocando esses homens no centro de poder da Babilônia e fazendo desses homens a expansão do seu reino. Eu lembro quando eu comecei meu ministério na cidade de Campinas, eu trabalhei no Ministério de Jovens ao lado do pastor Fábio Gregório, que era o pastor que cuidava dos jovens naquele período. E ele tinha um timaço de gente trabalhando com eles. Os voluntários do Fábio Gregório eram exemplares. Tinha um em particular, extremamente dedicado, presente, que fazia tudo o possível para pertencer e estar perto dos jovens e ensiná-los, discipulá-los. Ele estava fazendo, na época, o seu mestrado na área de genética na Unicamp. Tempos depois, ele vai se tornar um geneticista na cidade. Mas naquele período, ele estava perguntando, será que esse ministério que eu exerço dentro da igreja não é tudo o que eu fui chamado para fazer? Será que não seria ideal que eu abandonasse a minha carreira acadêmica e perseguisse um ministério de tempo integral na igreja? Não seria isso nobre? Então ele foi conversar com o Fernando, o pastor da igreja,
e apresentou o caso. Um caso que todos os nós que estávamos assistindo teríamos dito, sim, com certeza, larga tudo e vem, nós queremos um cara que nem você no nosso time. Mais velho, mais experiente, mais sábio, o Fernando falou o seguinte: quem disse que você não está no ministério, lá na faculdade? Quem disse que um homem que estuda a língua e o conhecimento dos babilônicos não é um missionário onde está? Ele disse para esse jovem: seja o melhor biólogo geneticista que você pode ser. Hoje ele é coordenador de um dos laboratórios mais importantes da área de genética na Unicamp. Você sabe o que o pessoal da genética estuda? Você sabia que a visão da medicina contemporânea, da ciência contemporânea, é antiteísta? Não tem espaço para o sobrenatural laico. Por que alguém serviria o Senhor nesse contexto? Porque é ali que não tem ninguém. Tem menos missionários na área de medicina, na Unicamp, do que tem em algumas aldeias ao redor do país. Porque é ali que a mensagem do reino precisa ser pregada. É porque ali o exemplo de fidelidade precisa ser dado. E foi ali que Deus colocou esse homem para servir. Vocês não fazem ideia de quantos cristãos passaram por essa universidade nesses últimos anos, que ele teve a chance de acompanhar e discipular e dizer: eu sei exatamente a crise que você está passando. São incontáveis as igrejas que ele foi pregar para ajudar os jovens a entenderem como lidar com as ciências desse mundo e o conhecimento de Deus. Ensinar como a revelação divina é antagônica ao espírito babilônico, mas que é possível ser servo na Babilônia sem abandonar o Senhor. Olha só como Daniel é apresentado no primeiro capítulo. Ele deveria lhes ensinar a língua e a literatura dos babilônicos. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. Eles estão ensinando um novo idioma e um novo conteúdo. E na grade curricular de Daniel tinha leituras de tipo de presságio, leitura de sorte, existia magia, eles estudavam amuletos, feitiçaria, eles estudavam os espíritos malignos, eles faziam previsões do futuro baseado no modo como a autópsia de um animal era feita. Quando eles abriam os animais, eles interpretavam os órgãos dos animais para descrever como que o futuro seria. Os babilônicos eram peritos em técnicas de ocultismo, incluindo a necromancia. Você nunca pensaria que um missionário seria treinado em todas essas coisas. Você nunca pensaria que um servo de Deus faria todas essas coisas, especialmente sabendo que a lei proibia tudo isso. A lei proibia tudo isso. Esses jovens passaram 3 anos de treinamento intensivo para estar na corte desse rei maluco, com todo esse conhecimento. Quem eram os amigos de Daniel? Eram os magos. Eles funcionavam como adivinhos. Esse era o grupo dos sábios da Babilônia, da qual ele fazia parte. Existiam aqueles que eram chamados de encantadores, que são sacerdotes rituais que fariam feitiços e encantamento. Quem eram os feiticeiros? Seria alguma coisa aqui para nós mais parecido com aquilo que nós chamaríamos de bruxaria, com ervas, poções e amuletos. E os astrólogos. Os astrólogos são os mais difíceis de entender porque a palavra tem um duplo significado, mas a maioria das nossas traduções dá a ideia de astrólogos, aqueles que estudam os céus. Daniel pertencia a esse grupo. E quando o rei decidiu matar os sábios, quem morreriam? Todos eles, Daniel e seus amigos. Por isso o texto continua: assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios, e saíram à procura de Daniel e o dos seus amigos. E é aqui, meus irmãos, que nós vamos descobrir como é que se vive de modo fiel no meio de uma Babilônia caótica como essa. Se você acha que o seu ambiente é hostil à sua fé, lembra do ambiente de Daniel. Lembra o contexto onde ele está, lembra do grupo de trabalho que ele pertence. Arioque, o comandante da guarda, saiu para matar os sábios quando Daniel se dirigiu a ele com o quê? Com sabedoria e com bom senso.
Ao contrário de Nabucodonosor, que era irado e irracional, um homem fiel, ele age com sabedoria. Como é que nós vivemos num mundo controlado pelo caos, por valores babilônicos, que a todo momento está contra nós? Nós agimos com sabedoria. Bom exemplo de Daniel, sabedoria e bom senso. E ele pergunta a Arioque, o oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Então Arioque explicou o motivo a Daniel. E olha só o que ele diz. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele lhe daria a interpretação. O que Daniel tinha nas mãos? Será que ele foi na sua mochila com os livros? Os 3 anos da faculdade da Babilônia que ele participou? Será que ele colocou todos os recursos no seu celular? Será que ele consultou o chat GPT? Que recursos humanos ele tinha à disposição para fazer isso? Ele não estava na hora da apresentação do problema, ele não estava na hora que o rei sonhou, ele não tinha nenhuma outra informação senão aquilo que ele recebeu em segunda mão. Como que esse homem se levanta e vai dizer para Nabucodonosor, espera um pouquinho, me dá um prazo? Ele não tem nada nas suas mãos que o permita resolver esse problema, nada. Nem os maiores conhecedores da Babilônia tinham condição de fazer isso. Mas olha só o que ele faz, cheio de dependência do Senhor. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Observe que eles são chamados pelos seus nomes hebreus aqui. E lhes pediu que o quê? Que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Tem um mistério aqui. Tem um mistério e eles não sabem como resolver. Isso precisa ser revelado. A única pessoa que pode revelar é quem, em primeiro lugar, deu o sonho. Daniel tem toda a certeza disso. Toda a coragem para se colocar diante do rei. E toda a confiança para se colocar diante de Deus. É assim que se vive de modo fiel. Quando você tem uma tarefa que é maior do que você. Na Babilônia nós procuramos os nossos recursos humanos. Nós voltamos para o nosso MBA, nós abrimos as nossas apostilas dos cursos que nós fizemos, nós compramos um curso no YouTube e nada disso está errado, tá, meus amigos? Mas Daniel tem uma postura um pouco diferente. Além de toda a preparação que ele já teve, ele busca o Senhor. E então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão na noite. Os babilônicos acreditavam que os deuses se comunicavam com os homens. Mas eles se esqueceram de Daniel, que recebia do próprio Deus as suas informações. Esse foi revelado é um jeito bonito do texto dizer que Deus revelou a Daniel esse mistério. Ele orou, sua oração foi atendida. E ele responde como? Adoração. Louvado seja o Deus, para todo sempre. Sabedoria e poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento para os que sabem discernir. É Ele que revela coisas profundas e ocultas, que conhece o que jaz nas trevas e a luz que habita com Ele. Eu te agradeço e eu te louvo, Deus dos meus antepassados, porque Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que Te pedimos e revelaste-nos o sonho do rei. Diante da revelação, Daniel não fica irritado, Daniel não fica com medo, Daniel ele se volta à adoração. Ele recebe o conhecimento de Deus como quem é, como quem participa desse processo de revelação do próprio Deus. E o texto continua. Quando ele chega diante do rei, ele diz o seguinte: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor
o que acontecerá nos últimos dias. Ninguém pode fazer o que você está me pedindo. Ninguém pode realizar o que você está falando, exceto um Deus que tem por hábito revelar mistérios. E ele continua dizendo: quando estavas deitados, ó rei, a tua mente se voltou para coisas futuras. E Deus, aquele que revela os mistérios, te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque eu tenha mais sabedoria que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba das interpretações e entendas o que passou pela tua mente. Daniel não teve nem coragem de se vangloriar diante de Nabucodonosor. Ele poderia ter dito: está vendo todos os teus servos? Eles são todos inferiores a mim. Eles são todos menores do que eu. Eu recebi essa revelação e nenhum deles. Muito pelo contrário. Ele aponta para Deus. E ele tira de si qualquer indicação de mérito. Porque ele realizou na dependência, em oração, o resultado do seu trabalho não era dele. Era do próprio Deus. Profunda humildade. Profunda humildade. Eu acho mais interessante que no final ele diz: esse foi o sonho que nós interpretamos para o rei. Ele inclui os seus amigos. Os amigos que oraram com ele se tornaram copartícipes do trabalho realizado por Deus. Ele poderia ter dito: não, fui eu. Deus revelou para mim, porque o texto diz que o mistério foi revelado a Daniel. Mas ele sabe que o mistério foi revelado a Daniel porque eles estavam orando juntos pelo mesmo propósito. Ele não tem nenhum problema de dividir com seus irmãos de fé os benefícios desse trabalho. Mas é muito interessante que Daniel ele explica exatamente o sonho do rei. Ele vai dizer: tu és o cabeça de ouro, você é a primeira parte dessa estátua, essa parte imponente, poderosa que você viu. Ele vai dizer: isso é você, Nabucodonosor, você é esse rei. Mas olha o modo como ele descreve: e depois de ti, outro reino inferior ao teu. Depois surgirá um terceiro reino de bronze. Depois um quarto reino. Todas essas eram histórias que descreviam o futuro. E foram tão bem feitas que os críticos da fé dizem que só pode ter sido escrito depois dos eventos. De tão assertiva que foi essa revelação. Então ele diz: como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que é um reino dividido, mas que ainda assim terá um pouco de força, embora seja visto como misturado. E aí então vem, nessa época desses reis, lá no futuro, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo que jamais será destruído e que não será dominado por nenhum outro povo. Nabucodonosor, os maiores impérios da humanidade, incluindo o seu, não podem se comparar com o reino de Deus. O teu império, por mais majestoso e grandioso que seja, não se compara ao reino de Deus. O reino de Deus é maior em glória e ele é eterno. O seu reino tem fim, o dele não. Aqui nós vemos os reinos em conflito. Porque nós estamos trabalhando como súditos desse Deus que tem um reino eterno, junto com pessoas que sonham os sonhos da Babilônia e que acreditam que os seus reinados não terão fim, que acreditam que suas conquistas não são limitadas pelo tempo. Nós vivemos nesse mundo. Mas nós não podemos perder de vista o reino a que pertencemos. Porque esse é o reino duradouro. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que vai perdurar tudo isso. E ele continua. Este é o significado da visão. Da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro. E o grande Deus te mostrou que isso acontecerá no futuro. Essa pedra é o reino de Deus. Sonhos da Babilônia têm pés de barro. Sonhos da Babilônia aspiram grandezas. Mas aquela pedra insignificante é quem derruba todos os grandes impérios do mundo. Porque é Deus quem estabelece tronos, é Deus quem tira.
É Deus quem coloca, é Deus que depõe. É esse o Deus soberano. Mas você percebeu a diferença de postura? Nabucodonosor recebeu a mesma revelação. Ele ficou em pânico, ele ficou irritado. Daniel recebeu a mesmíssima revelação e agiu com adoração, com confiança e com coragem. É porque a revelação divina é consolo para fiéis. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela confronta o nosso coração, mas ela também nos oferece consolo. Imagina você exilado na Babilônia, esperando o dia que esse exílio iria acabar. Todo o povo oprimido, debaixo de um tirano que matava tudo e todos a seu bel prazer. Deus envia uma revelação dizendo: esse sofrimento tem fim. Vocês não serão exilados para sempre. Existe um reino e ele está chegando. Acho que não tinha nada que poderia servir de maior consolo para Daniel e seus amigos do que saber que Deus está no controle. Os impérios são ruins, os impérios vêm e vão, mas o reino de Deus avança e continua. A revelação de Deus para o fiel é consolo. É consolo. Nós lemos esse texto que nos afronta, que afeta o nosso orgulho, e nós nos sentimos consolados. Nós servimos um Senhor que usa a vara e um cajado para nos consolar, e nós nos sentimos confortados. Fere o nosso orgulho, fere os nossos planos, mas é consolo. Essa é a grande diferença da revelação de Deus na mão de alguém que não o conhece e nas mãos de servos fiéis. Mas existe um terceiro personagem nessa história que é muito interessante, que é o próprio Senhor. Nós vimos os sonhos da Babilônia, nós vimos o servo de Deus na Babilônia, mas agora nós precisamos lembrar quem que é o Senhor acima dessa Babilônia. O que nós vimos nesse texto hoje demonstra que Deus está acima de tudo isso. Que Deus é maior, mais elevado, mais poderoso do que todos os impérios. E que é esse Senhor que está conduzindo a história para que Daniel estivesse diante de Nabucodonosor para poder interpretar esse sonho. Afinal de contas, foi o próprio Deus que enviou o sonho a Nabucodonosor em primeiro lugar. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. Foi Deus que enviou o sonho. Foi Deus quem revelou o sonho. Ele diz: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus que revela mistérios. É Deus que revela. Aliás, foi Deus quem escreveu a história, porque Daniel, quando louva o Senhor, ele diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas e as estações, Ele destrona os reis, Ele estabelece reis, porque esse Deus é soberano sobre toda a história. Inclusive, foi Ele quem enviou a pedra, que atingiu a estátua, que se torna uma grande montanha, que enche toda a terra. Deus enviou uma pedra para destruir a grande estátua, os grandes impérios. E essa pedra se torna uma grande montanha. E ela se espalha por toda a terra. O reino de Deus não tem limites temporais. O reino de Deus não tem limites geográficos. Foi Ele quem estabeleceu. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem realizou. É por isso que a revelação divina é esperança para nós, fiéis. Revelação divina é antagônica ao espírito desse mundo, com certeza. Mas ela nos consola e nos dá esperança. Você acha que sua vida é um caos na cidade de São Paulo? Com certeza é. Você acha que a sua vida está sendo sufocada pelos valores da Babilônia? Com certeza está. Mas se você é alguém que conhece o Deus revelado nas Escrituras, você sabe que isso aqui não é tudo o que existe. Você sabe que essa existência não é tudo o que nós temos. Nós não precisamos abraçar os valores desse mundo, porque nós somos chamados para o reino da luz de Cristo.
Nós somos chamados para um outro reino, que é maior, que não é limitado por barreiras geográficas, não é limitado por barreiras étnicas, não é limitado por barreiras temporais. Aqui nesse caos nós podemos ser fiéis ao Senhor, porque nós temos a revelação de Deus que nos ensina o caminho a seguir. Nós temos o exemplo de Daniel para nos dizer como que nós podemos ser fiéis, mas nós temos a revelação divina expressa na palavra de Deus, a escritura que você tem nas suas mãos, como consolo e esperança. Você quer levar uma vida de fidelidade a Deus nesse mundo? Leve a sério a revelação que Deus deu para você e colocou nas tuas mãos. A palavra de Deus, inspirada por Ele, ela é viva e eficaz. Ela pode nos servir de consolo. Ela pode nos servir de iluminação. Ela vai nos dar esperança. É impossível viver na Babilônia como um servo fiel do Senhor sem ter o coração impactado pela revelação divina expressa nas Escrituras. A Bíblia que você tem nas suas mãos. Se nós não tivermos esse contato com as Escrituras, é uma questão de tempo para que eu e você estejamos todos sonhando os sonhos da Babilônia, vivendo os valores da Babilônia, correndo atrás dos sucessos babilônicos, com o coração abraçado pela grandeza, ao invés de ter a humilde sabedoria de se colocar diante de Deus, o Criador de todas as coisas, para servi-lo onde nós estamos. O que nós aprendemos com essa mensagem, então? Bom, nós aprendemos que é possível viver em fidelidade a um Deus e uma sociedade que é tóxica à nossa fé. É possível viver uma vida fiel nesse mundo. Daniel nos dá esse exemplo. Numa situação muito mais hostil, muito mais perigosa, com muito mais risco de vida. Um homem humilde que se coloca diante do Senhor para entender a sua revelação pode viver de maneira fiel, incluindo pessoas na Babilônia. Nós podemos viver de maneira fiel na nossa Babilônia, na nossa cidade. Mas para isso nós vamos sempre precisar lembrar que esse mundo vai rejeitar a revelação de Deus. Eles não aceitam a nossa visão de mundo. Essa revelação é antagônica ao espírito dessa vida. Mas ela vai nos servir de conforto e de esperança. Conforto e esperança. Nós não podemos deixar de lado a revelação do nosso Deus. Mas se você me acompanhou até aqui, eu queria dizer para vocês que eu acho que existe algo ainda maior sendo apresentado aqui. Eu acho que existe ainda um elemento relacionado a esse mistério, a uma revelação e a uma pedra que talvez nós ainda não tenhamos entendido e que eu não gostaria que você saísse daqui sem compreender. É que em Cristo Jesus nós temos uma revelação ainda maior. Em Cristo Jesus nós recebemos o privilégio de ouvi-lo revelar o próprio Deus. João nos diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou, é quem o fez conhecido. Cristo Jesus nos apresenta a representação exata do ser de Deus. Nós vemos nele a plenitude da divindade em Cristo Jesus. Ele é a revelação do próprio Deus. Ele é um mistério revelado. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito de estabelecer em Cristo e de fazer todas as coisas convergirem em Cristo Jesus. Nós temos o mistério de Cristo Jesus revelado para nós. Nós olhamos para Cristo Jesus e nós entendemos a história. Nós olhamos para Cristo Jesus, nós entendemos a nossa história. Nós olhamos para Cristo Jesus, essa revelação de Deus, e nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Mas Ele é a pedra que derruba os impérios. E para aquele que não crê, Ele é pedra de tropeço. Por isso tantas pessoas, ao conhecerem a Cristo Jesus, abandonam a sua espiritualidade. Mas para aquele que crê, existe uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Se você leu o livro de Daniel, capítulo 2, e achou que o exemplo de Daniel era difícil demais, dizer isso é para gente muito exaltada, eu queria que você lembrasse de Cristo Jesus, que te redimiu, de Cristo Jesus que te capacitou, e do Cristo que é a verdadeira rocha sobre a qual nós podemos colocar a nossa vida, firme e inabalável nesse mundo em trevas. Não é a sua força, não é o seu poder, é a revelação de Deus, é a capacitação de Cristo Jesus. Não é porque nós somos melhores que os outros, não. É porque nós somos pecadores miseráveis, carentes da graça de Deus, que nós precisamos de Cristo Jesus para vivermos fiéis nesse mundo. Quando você lê Daniel na sua casa essa semana, e você lembrar da revelação, do mistério e da pedra, lembre-se, Cristo é o mistério revelado, a pedra angular. É Ele, o único que nós podemos confiar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela apresentação da Tua palavra, Senhor. Um texto que está tão longe de nós em termos culturais, geográficos, está tão longe de nós até mesmo em termos de linguagem, mas, Senhor, que texto rico o Senhor nos apresentou essa manhã. Nós conseguimos ver, Senhor, a nossa sociedade com sonhos perdidos, nós conseguimos ver o nosso coração sendo tomado pelos sonhos dessa Babilônia, nós conseguimos enxergar a Tua graça, o Teu consolo expresso na Tua revelação, mas nós conseguimos enxergar a Cristo Jesus, a quem nós devemos tudo. Ele nos amou, Ele nos redimiu, Ele nos chamou, e pela Sua graça hoje podemos ser chamados de Teus filhos. Senhor, nós queremos viver de maneira fiel. Queremos o exemplo de reproduzir o bom exemplo de Daniel, mas mais do que isso, Senhor, nós queremos seguir os passos do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos viver para a Tua honra e para a Tua glória nesse mundo perdido aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.